Você comentou isso aí, eu achei interessante porque você foi com a Turma da Mônica, né? E eu sempre brinco em entrevistas, tal, quando os caras perguntam, pô, de rock, cara, como é que ficou? Eu falei, bicho, acho que o primeiro contato que eu tive com o rock é muito parecido a nossa história, porque o primeiro contato que eu tive com o rock também foi com um elemento infantil. E o segundo, digamos assim, o mais sério, foi com o AC/DC também, porque foi a primeira banda que eu me apaixonei, assim, quando eu era moleque. Mas a primeira música, cara, foi o Palhaço Carequinha, que era o rock do Ratinho. Cara, é muito bizarro. também. Que era uma vez um ratinho pequenino, que namorava uma ratinha pequenina e tal. E era uma puta banda também de rock. Então, era um palhaço, mas a banda era de rock. E era fitinha cassete, né? Então, assim, poxa, criança, 4, 5 anos de idade. Deixa eu perguntar aqui, vai, que você tem uma ideia da minha idade, né? Claro. Você lembra do Dr. Resme Pururuca? Porra, muito! Eu fui no programa deles. Muito. Eu ia não no programa, mas eu sou de Guarulhos. E lá tinha um restaurante que chamava Recanto Amigo. E eles faziam shows lá. Pô, eu tenho uma porrada de foto com eles, cara. Até hoje eu tenho foto com o Torresmo e Pururuca. Então, assim, era o pai e filho, né? Cara. Era muito legal. Que eles faziam shows nesse restaurante de domingo. E aí, obviamente, meu pai levava a gente, tal, não sei o que lá. E aí, no finalzinho, tirava foto e tal. E era legal porque era o pai e o filho, né? E o Pururuca era tipo Dedé Santana, né, cara? Ele era o escada e ele não ficava de clown, né? De palhaço, era só o pai. Pô, era nota 1000 aquilo, cara. São coisas muito legal. Que sumiram, né, velho? Não tem sumiram. mais. A estética do palhaço... Acho que o Bozo espantou. Não, você bem teve o Patati Patatá, que até hoje é um grande sucesso. Os caras têm vários Patatis Patatás, né? Patatá, que... Desculpa desapontar vocês aí, mas o Patati Patatá são vários, né? Exatamente. E... Como? Tipo mas tipo uma franquia. É tipo um McDonald's. Cada hora surge um Patati Patati Patatá. Eles fazem evento pra caralho e tal, gravam... É legal, né? Porque eu sempre fui muito fã de palhaço, aliás, por conta do Torresmo e Pururuca, né? Sim. Eu sempre gostei. Tinha, né? O Torresmo e Pururuca, o Carequinha, porra, tinha muito palhaço, né? Porque era, na verdade, assim, mesmo na televisão, né? Eles faziam, você mesmo falou, pô, do programa e tal. Você tinha o próprio Daniel Azulay, que não era um palhaço, mas assim, poxa, também tinha toda essa linguagem, né, cara? Então ele não se maquiava, mas as roupas eram quase de palhaço, né? Uma gravata, era um palhaço depois do show ou que ainda vai se preparar pro show, né? E que era genial também, porque dos desenhos também, né? Ele contava a história desenhando na hora. Tinha a turma do Lambi Lambi, era o professor Pirajá, a coisa, pô, era muito bom aquilo, era cara. Muito legal. Esse cara foi um que... Ele faleceu recentemente, né? Fazia uns 5 anos. Verdade. Esse cara, quando faleceu, eu fiquei muito mal, cara. Porque assim... Eu fiquei também, porque foi underrated assim, pra caralho. Cara. Exato, bateu. Foi subvalorizado. Foi. Era um cara que eu acho que merecia... Como tantos outros, infelizmente, no Brasil, né? Mas era um cara que merecia ser, assim, muito mais valorizado do que foi. Como tantos outros que a gente vê por aí, né? Que a gente fala, porra, cara, não tem... Passou despercebido, né? Muita gente, por exemplo, das outras gerações não sabe nem quem é. Tanto que quando o cara morreu, eu nem sabia. Eu falei assim, cara, vocês não fazem ideia do quanto esse cara era grande na televisão. Assim, mas era muito grande, né? E era uma espécie também que ele puxou muito de Walt Disney, né? Porque na época você tinha o Clube do Mickey, que eles puxavam as histórias, que era o Disney apresentando, o próprio Walt Disney apresentando. Então ele sempre, né, conversando com as crianças e contando histórias e tal. E o Daniel era essa pegada, né? Porque o Daniel, ele conversava, era didático o negócio, né? Ensinava você a fazer bonequinho com caixa de ovo e com aquelas coisas. Era muito legal isso. Além de lúdico, o Daniel estimulava o aprender a desenhar. Exato. Que isso é um lado muito legal, né? Sim, nos gibis do Maurício Souza também tinha aquelas de ligar os pontinhos, para você também estimular a desenhar. Mas no caso, o Azulay era super calcado nisso de a mão no papel e pá, mesmo de percepção, imaginação, inteligência, porque, por exemplo, o cara colocava, você lembra que tinha um desenho qualquer e aí ele passava, era o pincel mágico, né? Então ele passava e ia aparecendo só um detalhe do desenho, e aí a criança tinha que adivinhar, você tinha que adivinhar em casa o que era. Então, é um cavalo? É um cachorro? Não, o que é aquilo? E o cara, aquilo era muito lindo, o cara ia fazendo aquilo, né? E aí vinha propaganda e você ficava ali meio que alucinado. Pô, mas o que é aquilo, meu Deus? Será que é um bicho tal? Então, assim, era muito interessante, ele fazia. Eu acho que ele tinha, eu nunca tive contato com ele, mas eu acho que ele tinha um estúdio, assim, se eu não me engano, em Ibirapuera e tal. Então acho que o cara continuou, evidentemente, trabalhando, mas é mais nessa parte de desenho mesmo, TV, essas coisas, acho que o cara sumiu, assim, né? Porque eu nunca mais vi nada desse cara, assim, nada. E era um sujeito que merecia um documentário, assim, de verdade, pra essa galera que tá sempre atenta aí.